Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na movimentada cidade de Springfield, o Palácio da Justiça erguia-se imponente e solene no centro da cidade. Suas colunas de mármore branco refletiam a luz da manhã, enquanto bandeiras tremulavam suavemente ao vento. Todos os dias, dezenas de pessoas, advogados, juízes, policiais e litigantes, entravam nele na esperança de encontrar justiça. Entre eles, Clarice Beaufort, uma juíza negra de 42 anos, reconhecida por seu rigor, inteligência e integridade, personificava a autoridade e a seriedade da lei. Desde sua chegada à corte, ela já havia derrubado muitos preconceitos e trazido um sopro de justiça justa a uma instituição frequentemente criticada por sua falta de igualdade. Mas naquele dia, quando Clarice atravessou as pesadas portas do palácio, ela não tinha ideia de que seu nome logo estaria nas manchetes. O saguão do tribunal fervilha de atividade. Sussurros se elevam, misturando-se aos passos apressados de autoridades e visitantes. Clarice caminhava com confiança, segurando uma pasta volumosa debaixo do braço. Seu terno cinza impecável e seu olhar determinado refletiam seu profissionalismo. De repente, dobrando uma esquina, o policial Mark Reynolds apareceu. Alto, branco e na casa dos 50 anos, Reynolds tinha a reputação de ser um policial zeloso, mas também impulsivo e às vezes excessivamente confiante. "Você aí! Pare!" ele gritou com uma voz autoritária. Clarice parou surpresa. "Olá, policial Reynolds. Posso perguntar o motivo desta parada?" Mas Reynolds, sem ouvir, agarrou-a firmemente pelo braço. "Você se encaixa na descrição de uma suspeita procurada por furto. Mostre-me sua identidade." Clarice, incrédula, puxou o braço delicadamente. "Sou juíza no tribunal de Springfield. Você está em uma instituição judicial. Peço que respeite os procedimentos. Aqui está meu cartão de visita." Reynolds a empurrou abruptamente. "Não preciso do seu cartão. Você vai me seguir até a delegacia." Enquanto funcionários do tribunal e alguns transeuntes assistiam espantados, o policial rapidamente o algemou sem mais aviso. "Isso é um erro!" Clarice exclamou com a voz firme mas controlada. Um transeunte chocado pegou seu telefone e começou a filmar a cena. O tilintar metálico das algemas ainda ecoava pelo saguão do tribunal, enquanto Clarice era conduzida a uma sala de espera improvisada, reservada para aqueles que aguardavam o interrogatório. Ao seu redor, os olhares oscilavam entre espanto, constrangimento e uma certa raiva silenciosa. O policial Reynolds, confiante em si mesmo, manteve um ar satisfeito, convencido de que havia feito a coisa certa. Mas o que ele não sabia era que suas ações desencadeariam uma tempestade que se estenderia muito além dos muros do tribunal. Na sala de espera, Clarice recuperou o fôlego lentamente. Sua dignidade, embora abalada, permanecia intacta. Como puderam? Pensou com os olhos quase cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ela pegou o telefone e imediatamente contatou seu advogado, Marcus Williams, um homem experiente, conhecido por seu compromisso com o combate à injustiça racial. Marcus respondeu sem demora com sua voz grave revelando sua preocupação. "Marcus, é a Clarice. Acabei de ser presa, no tribunal." "O quê?" "Clarice, fique calma. Estou a caminho. Não conte a mais ninguém agora." Enquanto conversavam, o transeunte que havia filmado a cena compartilhou o vídeo nas redes sociais. Em poucos minutos, a imagem de Clarice, algemada em um local que supostamente seria um santuário da justiça, se espalhou pela cidade e em seguida pelo país. Mensagens indignadas choveram, denunciando mais um ato de racismo e abuso de poder. Figuras públicas, grupos de direitos civis e até mesmo alguns colegas de Clarice se manifestaram para denunciar a ignomínia dessa prisão. Do lado de fora do tribunal, uma multidão começou a se reunir, entoando slogans de justiça e igualdade. Jornalistas instalaram suas câmeras do lado de fora dos portões do tribunal, prontos para coletar depoimentos e cobrir o caso ao vivo. Enquanto isso, na delegacia, Clarice estava sendo interrogada. O policial Reynolds permaneceu inflexível, repetindo sua versão dos fatos, ignorando o cartão de visita que Clarice havia mostrado. Mas Clarice, calma e autoritariamente, continuou falando. "Sou juiz desta jurisdição. Você me prendeu sem motivo válido. Isso é uma violação dos meus direitos e da minha imunidade." Um policial mais velho presente na sala começou a duvidar. Ele olhou para o arquivo de Clarice e sussurrou. "Reynolds, você tem certeza do que está fazendo?" Mas Reynolds, orgulhoso demais para recuar, manteve sua atitude arrogante. O advogado Marcus finalmente chegou à delegacia, munido de documentos e provas.
Ele declarou com firmeza: "Vocês devem libertar minha cliente imediatamente. Esta prisão é ilegal e discriminatória. Iniciaremos todos os procedimentos legais necessários se ela não for libertada." Sob pressão, Reynolds foi forçado a remover as algemas. Clarice saiu, com os olhos orgulhosos, acenando para a multidão que esperava. Nos dias que se seguiram, ela se envolveu em uma intensa batalha jurídica, midiática e política, determinada a fazer com que a injustiça da qual havia sido vítima fosse reconhecida e a denunciar o racismo sistêmico que estava corroendo a polícia. Poucas horas após sua libertação, Clarice já estava trabalhando. Em seu escritório no tribunal, ela revisava cuidadosamente os documentos que Marcos lhe enviará, cópias de leis que protegiam funcionários públicos, protocolos de prisão e depoimentos de várias testemunhas presentes no momento do incidente. Ela sabia que essa queixa não era só para ela, mas para todas as vítimas invisíveis desse abuso. Em uma declaração oficial cuidadosamente redigida, ela declarou: "Hoje fui vítima de uma prisão arbitrária, com base na cor da minha pele e em flagrante ignorância da lei. Este ataque contra mim é um ataque à própria justiça. Estou comprometido a usar todos os meios legais para garantir que esta injustiça seja reconhecida e que reformas profundas sejam implementadas em nossas agências de segurança pública." A mídia aproveitou a declaração. Canais de notícias 24 horas dedicaram horas a debates com especialistas, ativistas e políticos se manifestando. Alguns políticos preocupados com as repercussões pediram moderação, enquanto outros, mais progressistas, denunciaram o racismo sistêmico intolerável. Clarice também recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio de colegas juízes, grupos de direitos civis e até mesmo de estranhos. Seu telefone não parava de vibrar. No entanto, por trás dessa fachada pública a pressão era imensa. Todos os dias Clarice tinha que enfrentar olhares, às vezes suspeitos, sussurros e comentários insidiosos sobre sua integridade ou imparcialidade. Uma noite exausta, ela confidenciou a Marcos: "Esta luta é mais difícil do que eu imaginava. Não é apenas a minha carreira, é a minha dignidade, a minha honra e a confiança que as pessoas depositam na justiça." Marcos colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Você não está sozinho. Nós derrubaremos este muro, e a verdade brilhará." No tribunal, vários colegas se mobilizaram. Uma audiência especial foi realizada para examinar a queixa contra o policial Reynolds. Perante o conselho disciplinar, Reynolds tentou se defender, mas as provas contundentes, incluindo o vídeo viral, falaram por si. Ao mesmo tempo, foi iniciada uma investigação interna sobre práticas discriminatórias dentro do Departamento de Polícia. O caso Clarice tornou-se um catalisador para um movimento mais amplo de questionamento e reivindicação de mudanças. A grande sala do conselho disciplinar estava imersa numa atmosfera pesada, quase solene. As paredes altas, revestidas de madeira escura, pareciam prender a respiração, como se quisessem evitar interromper os procedimentos que poderiam mudar tantas coisas. No centro, uma grande mesa continha 3 membros do conselho, 2 juízes aposentados e um representante dos direitos civis. Do outro lado, o policial Mark Reynolds, tenso, com as mãos entrelaçadas no colo, encarava o olhar duro e firme de Clarice Beaufort. Clarice, vestida com um terno simples, tinha a postura de uma mulher cuja vida acabará de virar de cabeça para baixo, mas que se recusava a desistir. Seus olhos profundos e determinados não deixavam Reynolds por um único segundo. O presidente do conselho, um homem de meia idade e voz grave, abriu a reunião. "Agente Reynolds, o senhor está aqui para responder a acusações graves de abuso de poder e discriminação racial. O senhor compreende a gravidade das acusações contra o senhor?" Reynolds, tentando esconder sua confusão, respondeu com voz firme: "Sim, senhor. Afirmo que agi de acordo com meus deveres." A primeira testemunha foi chamada, um funcionário do tribunal que presenciara a prisão. Com a voz trêmula, ele relatou os fatos com precisão. Viu o policial agarrar a juíza Beaufort sem motivo aparente. Ela tentou mostrar seu cartão de visita, mas ele não quis ouvir. A segunda testemunha, o transeunte que havia filmado a cena, entrou, segurando seu celular ainda no vídeo. "Aqui está a prova", disse ele. "O tapa à prisão, está tudo lá." O vídeo foi projetado em um telão. Em um silêncio pesado, todos puderam ver o policial Reynolds dar um tapa em Clarice e depois algemá-la, apesar de seus protestos calmos e justificados. Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo alguns dos policiais presentes desviaram o olhar, inquietos. Clarice foi então convidada a falar. Ela se levantou e sua voz clara e comedida preencheu a sala. "Naquele dia fui presa como uma criminosa, não por fatos comprovados, mas por ser uma mulher negra.
Esse ato não é apenas errado, é uma injustiça baseada no medo e no preconceito. Esse tipo de comportamento mina a confiança que o público deve ter na polícia e no sistema judiciário. Reynolds tentou uma última defesa. Agi em uma emergência, diante de um suspeito que parecia procurado. Nunca tive a intenção de causar mal algum. O presidente do conselho o interrompeu bruscamente. Urgência não é desculpa para racismo. Seu comportamento passou dos limites. Após extensa deliberação, o conselho condenou o policial Reynolds por uso excessivo de força e discriminação racial. Ele foi suspenso sem vencimentos, e foi feita uma recomendação para que se submetesse a um treinamento obrigatório sobre direitos civis e como lidar com preconceitos. Clarice, embora satisfeita com a decisão, sabia que era apenas um passo adiante. O veredito deveria servir de exemplo, um sinal forte enviado a toda a força policial de Springfield. Ao sair da sala, ela foi recebida com aplausos silenciosos, mas sinceros, de seus apoiadores presentes. Esta vitória marcou o início de uma luta ainda maior. O anúncio da suspensão do policial Mark Reynolds causou comoção no Departamento de Polícia de Springfield. A notícia, divulgada pela mídia local e nacional, gerou considerável atenção da mídia e provocou reações mistas entre autoridades policiais e líderes políticos. Na delegacia central, os corredores habituais estavam tomados por uma estranha mistura de tensão e murmúrios. Alguns policiais apoiaram firmemente a decisão, convencidos de que comportamentos abusivos e discriminatórios devem ser punidos para restaurar a confiança da população. Tenente David Harris, um respeitado policial veterano, disse em uma entrevista: "Precisamos reconhecer nossos erros para seguir em frente. A justiça não deve ter dois pesos e duas medidas, mesmo dentro da polícia. Este incidente é lamentável, mas é uma oportunidade de melhorar." Outros, no entanto, consideraram a suspensão uma traição a um colega. Grupos de apoio internos a Reynolds expressaram seu descontentamento, argumentando que o policial simplesmente estava fazendo seu trabalho em um ambiente difícil. Em uma reunião privada, alguns policiais falaram calmamente sobre seus sentimentos de serem discriminados, reacendendo o ressentimento latente contra o que eles percebiam como pressão excessiva da mídia e dos ativistas. Diante de uma intensa cobertura da mídia, o prefeito de Springfield, James Thornton, viu-se no centro de uma tempestade política. Conhecido por seu pragmatismo, convocou uma coletiva de imprensa para acalmar os ânimos. "Condenamos veementemente qualquer ato de discriminação ou abuso de poder, especialmente dentro de nossas agências de segurança pública. A suspensão do policial Reynolds é uma medida necessária para garantir que a justiça seja feita. Também fortaleceremos o treinamento de nossos policiais para evitar incidentes semelhantes no futuro." No entanto, a declaração não acalmou completamente o debate. Alguns membros da Câmara Municipal, em especial autoridades eleitas conservadoras, criticaram a decisão, classificando-a de precipitada e injusta com a polícia. Sarah Mitchell, um vereador, declarou durante um debate acalorado: "Devemos apoiar aqueles que protegem nossa cidade. A polícia trabalha em condições difíceis, e às vezes, erros são inevitáveis. Não podemos sacrificar seu moral em nome da justiça midiática." Por sua vez, associações de direitos civis, líderes comunitários e até mesmo alguns membros do clero viram esse caso como um forte sinal. Reverendo Elijah Freeman, uma figura respeitada na comunidade negra de Springfield, disse em um comício: "Esta vitória é uma luz na escuridão. Mas não é o fim. Este é o momento de exigir reformas duradouras e implementar políticas que impeçam que essas injustiças se repitam. A polícia deve servir a todos, sem distinção." Os manifestantes realizaram vários protestos pacíficos do lado de fora do tribunal, exigindo maior transparência, melhor treinamento para os policiais e a criação de um comitê de supervisão independente. Em meio a essa turbulência, Clarice sentiu a pesada responsabilidade de seu papel. Ela sabia que sua luta ia além de sua individualidade e que carregava consigo a esperança de toda uma comunidade. Mas também estava ciente da forte resistência que ainda impedia o reconhecimento do racismo sistêmico. Em entrevista a um grande jornal nacional, ela disse: "Justiça não é um privilégio, é um direito. Devemos trabalhar juntos, polícia, autoridades eleitas e cidadãos, para construir uma sociedade onde cada indivíduo seja tratado com respeito e dignidade. Isso requer coragem, verdade e desejo de mudança." Quando a turbulência da mídia finalmente diminuiu e as luzes do tribunal se apagaram uma por uma, Clarice Beaufort retornou ao seu modesto, mas acolhedor apartamento, situado em um bairro tranquilo de Springfield. Longe dos holofotes, ela simplesmente se tornou mulher novamente.
Sentada em sua poltrona de couro, com chá fumegante nas mãos, ela às vezes deixava seus pensamentos vagarem. O dia, cheio de confrontos e exigências, dava lugar a um intenso cansaço físico e mental. Ela frequentemente se lembrava daquele dia fatídico em que o policial Reynolds a prendera. Não pela violência do tapa ou pela humilhação, mas pelo peso que carregava, o medo opaco e insidioso de ser julgada não por suas ações, mas pela cor de sua pele. Nesses momentos de solidão, dúvidas a atormentavam. Ela era forte o suficiente para lutar essa luta? Ela poderia realmente mudar esse sistema? A que preço? Mas Clarice não estava sozinha. Ao seu lado, seu marido, David Beaufort, um renomado advogado de direitos civis, era um pilar. Uma noite, enquanto ela compartilhava seus medos com ele, David colocou a mão firme sobre a dela. Você carrega um peso enorme, Clarice. Mas esse peso também é uma luz. Sua voz, sua luta, carregam a esperança de muitos. Nunca se esqueça disso. Suas palavras ressoaram dentro dela, nutrindo sua força interior. Clarice também se inspirou em memórias de sua infância, criada por uma mãe professora e um pai pastor, que lhe incutiram dignidade, fé e perseverança. Essas raízes lhe deram energia para continuar, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas ela também sabia que essa luta a estava transformando. Sua vida social estava diminuindo, os convites estavam desaparecendo e alguns colegas agora evitavam seu olhar. A solidão a pesava, mas era o preço que ela tinha que pagar por justiça. Uma noite, escrevendo em seu diário, ela confidenciou: a justiça não é um caminho fácil. É repleta de armadilhas, sombras e tempestades. Mas se eu tiver que cair, será de pé, de cabeça erguida, para que nunca mais uma mulher como eu seja presa injustamente. Apesar de tudo, Clarice manteve a esperança. Ela sabia que sua luta também era a de uma geração inteira e que cada passo à frente, por menor que fosse, aproximava a sociedade um pouco mais da verdadeira justiça. Meses se passaram desde a prisão de Clarice Beaufort. O que começou como uma injustiça flagrante tornou-se um poderoso movimento por mudanças em Springfield e além. Manifestações pacíficas se sucederam, reunindo cidadãos de todas as origens, unidos por um desejo comum: quebrar as barreiras do racismo institucional e reconstruir a confiança entre a polícia e a comunidade. Sob pressão, o prefeito James Thornton criou um comitê independente para supervisionar as práticas policiais, com a participação de representantes cívicos e especialistas em direitos humanos. Dentro da força policial, vários policiais comprometidos haviam passado por treinamentos sobre diversidade, gestão de preconceitos e respeito aos direitos fundamentais. Uma nova cultura, lenta mas palpável, começava a se consolidar. Para Clarice, essa vitória simbólica também foi um testemunho de resiliência e fé na justiça. Durante uma cerimônia realizada no tribunal, ela proferiu um discurso repleto de emoção e esperança. Demos um passo à frente, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Esta luta não é só minha, nem de Springfield. É a luta de todas as vozes que se levantam contra a injustiça, de todas as almas que sonham com a igualdade. Hoje mais do que nunca, a justiça deve ser o alicerce da nossa sociedade, não um privilégio reservado a poucos. Que esta história nos lembre que a mudança começa com a coragem de dizer não à injustiça e sim à dignidade de cada ser humano. A multidão aplaudiu, ciente de que uma nova era estava surgindo, frágil, mas cheia de promessas. Esta história ilustra como o racismo sistêmico pode permear até mesmo instituições que visam garantir a igualdade. Mas também demonstra que a força de uma pessoa, movida pela verdade e pela justiça, pode romper barreiras há muito consideradas intransponíveis. A justiça não é uma abstração. Ela se constrói pela coragem, vigilância e determinação de cada indivíduo na defesa dos direitos fundamentais. Por meio de Clarice, entendemos que a luta pela igualdade é um caminho desafiador e cheio de obstáculos, mas que é possível avançar passo a passo, em direção a um mundo mais justo,